Quando o QA faz bem feito, nada acontece. O produto é atualizado, o usuário nem sente e no final das contas, nada dramático realmente vai acontecer. Agora, quando o QA ele erra feio, ou às vezes a empresa ou o produto não tem um processo de qualidade bem estruturado com estratégia, aí a gente vai ter problemas reais. Inclusive, nós vamos ter problemas e todo mundo vai lembrar do QA da pior forma possível. Hoje eu vou trazer um vídeo falando sobre casos reais que aconteceram, documentados com problemas relacionados a software que custaram bilhões e bilhões de reais. Possíveis empresas fecharam e não somente isso, até mesmo vidas humanas sofreram por conta de bugs em sistemas. Então, meu caro, se você aí tá achando que QA não é valorizado, ou que QA não tem um impacto sobre o produto, ou você ainda não conhece a área de qualidade, quer conhecer um pouquinho mais o quão importante nós somos para dentro do desenvolvimento de software, você tá no vídeo certo. E para caso você não me conheça, eu sou o Manny, trabalho como QA Engineer há mais de 10 anos. Trabalhei no Brasil, trabalhei na América do Norte, no Canadá, nos Estados Unidos e já fui líder, já contratei muito QA, já passei muita entrevista e já coloquei muito QA no mercado de trabalho. Se você quer continuar aprendendo mais sobre a área de teste de qualidade de software e quer achar um lugar que realmente fala sobre isso todos os dias, pois é, você tá no lugar certo. Então, já vai lá, se inscreve. Se você curtiu esse tema, já deixa um like e fique tranquilo. Se você tiver dúvidas, pode deixar nos comentários que a gente responde, beleza? Então, bora pro vídeo. O que acontece quando o QA ele faz mal feito? E aqui a gente não tá querendo botar dedo na cara de ninguém, tá? Isso pode acontecer em qualquer sistema, em qualquer produto e qualquer senioridade de qualidade. Não é só necessariamente voltado ao QA, poxa, quando o QA errou, mas sim, às vezes, quando a empresa não tinha um processo de qualidade onde ela deveria ter. Ou, às vezes, o time de qualidade não estava preparado para certa situação e isso pode acontecer também. Inclusive, aqui hoje a gente vai ver, são casos reais que realmente custaram caro. Isso pode ser em dinheiro, em reputação e até mesmo vidas humanas, que é a última coisa que a gente quer, problemas com vidas humanas aí. E para você ver o quão importante nós da área de tecnologia, nós da área de teste de qualidade de software somos para todo mundo, né? Para quem está usando e para o usuário final. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero tirar da frente é falar que, quando funciona, ninguém lembra do QA, ninguém percebe, porque é justamente o nosso trabalho. O nosso trabalho é fazer com que as alterações, ou até mesmo o sistema que foi lançado, ele seja tão bom ou tão estável que no final das contas ninguém vai notar mudanças estruturais nos sistemas, beleza? Inclusive, isso é muito importante de você entender. O seu trabalho é manter a estabilidade, a coerência e não somente isso, mas, obviamente, no final das contas, a qualidade do sistema. Isso tem tudo a ver com quão impactado o usuário final vai ficar. E se ele não for impactado de maneira alguma, ótimo. E isso é ótimo porque você vai ver que não vai ter nenhum problema, não vão existir manchetes, pessoas não serão mandadas embora e também não vai ficar tendo nenhuma reunião de emergência para resolver problemas aí em produção. Agora, quando um QA faz mal, quando não existe um processo de qualidade, né, eu quero deixar isso mais claro, no final das contas essa conta vai chegar. Por quê? Porque às vezes essa conta ela vem como eu já mencionei, em vidas humanas, em bilhões de dólares, em empresas que deixaram de existir. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Por dois motivos, né, basicamente. Alguns motivos, na verdade. Eu quero que os QAs entendam o impacto real que o próprio trabalho de vocês e a responsabilidade que vocês têm no produto. Vocês não estão fazendo um projeto, não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa que vai chegar para um usuário. Mas não tem como impactar tão fortemente o usuário assim. Meu usuário, ele é um usuário que, se não estiver funcionando, ele só não vai usar. Perfeito. Então a gente está falando aí de reputação da empresa. A gente está falando aí de dinheiro. A gente está falando aí de continuar crescendo uma empresa inteira, né? Só por conta da qualidade. Uma empresa que não tem um projeto com uma qualidade bem estruturada é um projeto que não vai para frente, é um projeto que pode deixar de existir a qualquer momento. E o seu trabalho é manter com que esse projeto tenha um alto índice de qualidade, perfeito?
Para quem é iniciante, entender o porquê que a área é tão estratégica e ela não é nada secundária, né? Então você entende aí o quanto que a gente pode impactar a vida das pessoas e da empresa, né, consequentemente. E para os gestores, para ter argumentos sólidos para justificar investimento em qualidade. Inclusive, existem muitas empresas que resolvem deixar o time de qualidade para a última hora, porque fala, meu time de desenvolvimento é um time sênior, é um time que produz um sistema com qualidade já desde o começo. As coisas não são bem assim. A área de qualidade ela precisa ser focada justamente por causa que existem estratégias que muitos desenvolvedores, para não dizer 99% deles, não têm conhecimento. E não é só que ele não tem conhecimento, mas ele também tem outros pontos para dar foco, que são mais voltados para a área de desenvolvimento, perfeito? E aqui, uma coisa importante, tá? De agora em diante, todos os casos que vão ter nessa apresentação, eles são públicos, eles são documentados e são relatórios oficiais, que foram reportagem jornalística, grandes veículos, né, que fizeram essas reportagens, ou algum tipo de investigação governamental, tá? Não é uma especulação, apenas fatos conhecidos e lições aprendidas. É só isso que eu tô querendo trazer. Então vamos lá, a gente vai começar aqui com casos que mudaram a história do software no final das contas. Aqui a gente vai analisar basicamente 4 casos que foram falhas graves dentro de softwares e foi documentado. Do mercado financeiro, vai ter também aviação, e cada um vai trazer um padrão de falha que um processo robusto de quebra não deixaria acontecer, iria ter prevenido. Então vamos ver o quão importante é a área de qualidade. Knight Capital Group. 440 milhões de dólares em 45 minutos, tá? Então vamos lá, o que aconteceu? Em agosto de 2012, um deploy defeituoso reativou um código legado apelidado de PowerPeg. Então, para quem não sabe, para quem não entende o que é um deploy, é basicamente quando você faz alteração no software e você envia isso para que o usuário tenha acesso para poder utilizar. Então, o deploy ele será feito no ambiente que a gente chama de produção. E esse ambiente de produção é onde os usuários utilizam. Agora, vamos ver se PowerPeg ele entrou em produção, né? Foi deployado. O que não deveria mais estar em produção. Então, poxa, o que é um código legado? É um código antigo, é um código que já foi desenvolvido, era uma regra de negócio específica que ela deveria ter deixado de existir, tá? O sistema passou a comprar caro e vender barato, automaticamente por 45 minutos ininterruptos, antes de ser desligado manualmente. Meu Deus! Resultado: 440 milhões de dólares em perdas, que é muito dinheiro. Hoje em dia daria uns 2 bilhões, mais ou menos, de reais. A empresa ela foi vendida meses depois e deixou de existir como uma entidade independente. Então a gente já viu aí que um simples erro de 45 minutos em um deploy fez uma empresa literalmente financeira deixar de existir. O que o QA teria feito de diferente nesse ponto? Testes de regressão rigoroso antes do deploy acontecer. Cara, isso é uma coisa que deveria estar mapeado. Em 2012 talvez não fosse tão comum, mas uma automação rodando exatamente esse tipo de teste, verificando se ele está realmente fazendo o que ele deveria estar fazendo, comprando barato e vendendo caro, né? Relacionado às regras, isso daí tinha que ter sido testado. Verificação de que o código legado não estava mais ativo. Nós, como QAs, parte do nosso trabalho é entender se as regras de negócios que deveriam estar funcionando estão funcionando no momento certo. E nesse caso a gente ia conseguir ver que não está funcionando no momento certo. Além disso, uma coisa muito importante, nós QAs não testamos somente no ambiente de teste. Se você só testa no ambiente de teste, sabe que você está fazendo errado, meu QA. Então, o que você vai fazer? Toda vez que for feito um deploy, você vai garantir que esses testes serão feitos em produção, exatamente no momento que subiu. Por quê? Se isso tivesse sido feito nesse caso, poderia ter sido feito um rollback automático por causa do comportamento, né? No caso, o rollback automático ia necessitar aí ter uma verificação de automação, algo do tipo, para verificar isso. Porém, se você tivesse testado manualmente, ao invés de 45 minutos, poderia ter sido 10, poderia ter sido 5, poderia ter sido no primeiro minuto, né? Testes em ambiente de staging com dados simulados de trading antes de qualquer deploy em produção. Então, literalmente, testar esse tipo de processo antes mesmo de ir para produção, que foi o que eu mencionei. E, gente, olha isso. Para você ter noção, na semana, dependendo das empresas que você está trabalhando, eu já trabalhei em empresas que na semana a gente fez 5, 6 deploys
em produção. Agora, imagina um único deploy, sem teste de regressão adequado, sem uma automação feita para garantir que esse fluxo tão importante estava funcionando, destruir uma empresa de 17 anos em menos de uma hora. Você entende isso? Olha o nosso impacto como QA, cara, é literalmente muito importante. Vamos agora ver uma coisa um pouquinho mais complicada, que é o Terac 25, por overdose de radiação. Isso daqui é bem mais sério. Não é só uma empresa, são vidas, para você ver como a gente é importante. Em 1985 a 1987, pelo menos 3 foram confirmadas. O Terac 25 era uma máquina de radioterapia controlada por software, uma condição de corrida, race condition, e manifestava apenas quando o operador digitava comandos muito rapidamente. Um edge case que os testes simplesmente não cobriam. E se hoje tem empresa que não faz teste, imagina lá em 85, né? Pelo menos 6 pacientes receberam doses de radiação 100 vezes maiores que o planejado. Bem, como que isso poderia ter sido resolvido, né? Lá, provavelmente, a gente não teria esses nomes. Mas testes de estresse com usuários rápidos, né? Simular inputs acelerados e sequências inesperadas de comando. Aqui não seria bem um stress test, né? Seria mais um teste aí exploratório no final das contas e tentando um caso, um edge case, né, que a gente chama. Teste específico de race condition, especialmente em sistemas de tempo real. Nunca remover travas físicas de segurança, né? Então, se é um negócio que não pode acontecer, que pode ter problemas no processo de aplicação para uma pessoa, isso daí tem que ter uma trava física, né? Isso se baseia apenas na confiança do software. Se você só esperar que o software vai fazer aquilo, ferrou, entendeu? Porque podem haver esses erros, sim. Não existe sistema sem erro. Isso era lá em 85, muito tempo atrás, e bem, acho que a gente aprendeu um ponto. Vamos ver agora no Nubank, né? Uma empresa que todo mundo conhece, provavelmente você tem conta aí no Nubank, e a gente vai falar sobre instabilidade de 100 milhões, uma escala de 100 milhões, tá? O Nubank, o maior banco digital da América Latina, como eu já falei, né, você deve conhecer, enfrentou episódios públicos de instabilidade de pagamento em 2023 e 2024, faz pouquíssimo tempo. Transações travadas, Pix com falha, app com erros generalizados, basicamente, né? Isso aconteceu em 24. Por sorte, eu não estava utilizando 23 e 24, eu estava fora do Brasil, eu não estava mais usando tanto assim no Nubank. E a resposta aqui foi rápida, mas o dano de reputação foi imediato e aplicado pelas redes sociais. Então, poxa, não adianta só você ter errado, você também vai tomar aquela carcada do pessoal, porque quando a gente está falando de empresa, e principalmente se você é uma empresa grande, você pode fazer um impacto tão grande que você vai ser escorraçado nas redes sociais, e não somente por isso, mas pelas próprias mídias grandes, né, jornalistas e tal. E a pressão regulatória do Banco Central foi uma consequência direta. Indisponibilidade em serviços financeiros não é apenas um problema técnico, é um problema legal. Então aqui a gente não está falando mais que o Nubank ele teve problemas técnicos aí com instabilidade, tá tudo bem? Não, isso daí literalmente vai gerar problemas legais e ainda por cima ter multa, muito provavelmente. 100 milhões de clientes afetados, imagina o suporte do Nubank como ficou naquela época. Base de usuários impactada em cada incidente de instabilidade. Provavelmente 100% da base isso daqui, né? 24 horas, uma janela crítica, né? Cada hora de indisponibilidade gera manchetes e aumenta a pressão regulatória. Em produtos financeiros com base de usuários massiva, qualquer instabilidade tem escala imediata. Performance test e teste de resiliência não são opcionais nesse caso, principalmente considerando problemas legais, né? Isso é uma infraestrutura crítica. E eu quero falar uma coisa muito importante, tá? O Nubank, ele é conhecido por ser, sim, uma empresa extremamente capacitada e que tem pessoas extremamente preparadas para esse tipo de situação. Porém, para você ver mesmo um produto muito bem construído, muito bem pensado e com ótimos profissionais, ainda assim tem esses problemas. Vamos agora para o Boeing 737 MAX. 346 e foi uma frota paralisada. O que aconteceu, tá? A falha de software mais cara da aviação de todas. O sistema MCAS, ele foi desenvolvido para compensar mudanças aerodinâmicas do avião. Tá? E a falha crítica que aconteceu é que ele baseava decisões de inclinar o avião em apenas o sensor de ângulo de ataque, sem uma redundância. Então, qual que é o ponto da redundância? Seria literalmente ter outro sensor
que fizesse a mesma coisa para garantir que os dois estavam alinhados. Se eles não estivessem alinhados, muito provavelmente ia haver aí uma checagem, talvez deixar isso no ponto manual. Agora, quando o sensor falhava, o sistema forçava o nariz do avião para baixo de forma incontrolável. Então isso na Ethiopian Airlines foram 157 e na Lion Airlines foi 189. O mesmo padrão de falha 2 vezes. Isso custou para a Boeing mais de 20 bilhões de dólares. E olha aqui, o que nós, como QA, teríamos feito nesse caso? Pois aqui é um software. Ah, mas é um software de avião. É um software, gente. A gente tem que trabalhar. A gente também trabalha com esse tipo de software. Verificar a redundância para esse tipo de software, para esse tipo de solução é muito importante. Verificar se o comportamento do sensor é único, né? Se tiver vários sensores, a gente tem essa redundância que é muito importante. Redundância é algo importante para todo o sistema? Não. Mas para esse tipo de sistema é extremamente. Testes com sensor defeituoso, simular uma falha do sensor e validar as respostas do sistema em todos os cenários. Então, se ele tem qualquer tipo de defeito, o que você faz? Teste com pilotos reais, cenário de falha do MCAS nunca foi testado adequadamente em simulador com pilotos operacionais, porque provavelmente esse mesmo sensor ele era emulado na parte do simulador. E agora vamos trazer aqui um caso nacional, né, além do Nubank. Falha de software não são exclusivas, né, de grandes corporações internacionais. E no Brasil, sistemas públicos privados acumulam casos documentados de impacto direto na vida do cidadão e do usuário, muitas vezes sem manchetes. Tá? Mas olha isso daqui. Sistema do INSS aposentadorias com cálculo errado. Em diferentes momentos, erros no sistema de cálculos de benefícios do INSS resultaram em pagamentos menores do que os devidos para os beneficiários. Ou seja, né, ainda pagou a menos, né? Se tivesse pagado a mais, ninguém ia ter reclamado. Muitos dos casos são idosos sem condições técnicas ou financeiras para contestar os valores, né? Às vezes, eles nem entendem o que está acontecendo. Os erros, eles permaneciam meses ou anos sem detecção, porque o sistema não tinha testes automatizados de regressão para cálculos financeiros. Ou até mesmo manuais, né? O automatizado seria muito útil, mas se ele só existisse, já seria muito bom. E não havia mecanismo que alertasse quando essa regra de cálculo deixava de funcionar corretamente, né? Nem que fosse provavelmente um teste unitário. É muito provável que nem tinha teste unitário. Sistemas de governo que afetam população vulneráveis, principalmente, né? Se a gente for considerar aí o caso do INSS, tem obrigação ainda maior com a qualidade com a entrega para essas pessoas. A falta desses testes não é só um prejuízo financeiro, é um impacto social e direto. Tá bom? Galera, impacto humano, pessoas recebendo menos do que deveriam, né? Eu espero que no mínimo isso tenha sido resolvido e tenha sido pago o que não foi pago, né? Uma causa técnica, ausência de testes de regressão, de regras de cálculo financeiro após as atualizações, solução do QA, testes automatizados, nem que fosse teste de regressão manual, tanto faz, o importante é isso daqui não passar de jeito nenhum. Também Black Friday, né? Quando que a Black Friday dá certo? Essa é a pergunta, né? O pico previsível que derruba sistemas, isso daqui é muito importante, né? E principalmente esse nome, esse título que eu coloquei aqui. Por que eu falo isso, né? Por que é o pico previsível que derruba sistemas? Porque a gente sabe que a Black Friday vai acontecer. A gente sabe, para toda empresa de e-commerce, para toda empresa que vende coisas e faz Black Friday, eles sabem que precisam mexer na infraestrutura dos sistemas deles, tá? Isso é um padrão para toda empresa que faz Black Friday, porque eles sabem que vai ter um acesso muito maior do que o normal. Até porque muitas dessas empresas, se não todas, vão pagar aí propaganda, né, AdSense, para fazer com que as pessoas cheguem nos produtos dela. Na Black Friday deles, eles estão fazendo uma oferta, eles querem que as pessoas comprem. Então eles sabem que vai ter um número maior de acessos nesse momento. E assim, é rotineiro do Brasil, toda Black Friday, aplicativos de grandes bancos, fintechs, ficarem instáveis ou até mesmo fora do ar. Isso é normal, você já deve ter passado por isso. E o pico de transações, que é totalmente previsível e recorrente, derruba sistemas que nunca foram testados com a carga real esperada. Então ali o time de infra eles só chutaram a possibilidade de crescer, só que nunca fizeram um teste de carga, nunca fizeram um teste de estresse. E qual que é o custo real disso? Transações perdidas e receita direta comprometida.
A empresa ela deixa de vender, isso é péssimo. A empresa ela causa uma má visão, né? A reputação dela é batida. Os clientes eles vão migrando para concorrentes, porque a Black Friday você está querendo que a pessoa compre seu antes que ela compre de outra pessoa. Manchetes negativas com alcance nacional, multas do Banco Central, né, por indisponibilidade acima do limite regulatório. O que o QA ele teria feito nesse caso? Como a gente pode ajudar? Performance testes de carga equivalente ao pico histórico mais 30% de margem de segurança. Por quê? Porque você tem que ter uma margem de segurança aí para garantir que, por mais que você bateu o pico, você ainda tem espaço para caso entre mais pessoas. Aquela oferta, por mais que não tenha sido um pico histórico, ela pode passar dos limites e você não está preparado para isso. Então é importante ter esses 30% a mais nesse tempo que vai estar aberta aos ofertas de Black Friday. E é exatamente o que os times maduros fazem. Então você vai ver empresas que estão sempre preparadas, tipo o Mercado Livre, Magalu, sempre fazem esse tipo de coisa. Inclusive, eu tenho um para comentar aqui que me veio à cabeça, que é bem recente. Agora, na virada de ano de 2025 para 2026, a gente teve o quê? A gente teve o problema de estabilidade da Caixa, né? Do Banco da Caixa. Por quê? Porque teve a Mega da Virada. E na Mega da Virada, adivinha o que aconteceu? Uma instabilidade tão grande que eles tiveram que adiar os números, porque não estavam conseguindo computar o número de pessoas que estavam colocando dinheiro ali na Mega Sena. Olha a loucura, né? E, pô, uma vez por ano que isso acontece todo ano. Como que eles vão deixar isso acontecer? Eles tiveram que adiar o programa, tiveram que adiar, tipo, tudo que estava acontecendo e fizeram no dia seguinte, no meio-dia. Então demoraram basicamente mais que 12 horas, né, para poder resolver o problema, sendo que era algo previsto. E agora, os padrões que apareceram em todo caso grave. Analisando os casos, 5 padrões de falha se repetem. Quais são eles? Edge cases ignorados. Então não é só o caminho feliz que precisa ser testado, galera. O bug ele estava em cenários improváveis, que às vezes aconteciam raramente. E é por isso que é tão importante, se ele for um caso improvável, mas que ele pode gerar uma escala de erro muito grande, você tem que ir atrás disso. Confiança no caminho feliz. O software ele funcionava perfeitamente quando tudo ia bem, né? Quando os casos mais simples eles estavam funcionando. Agora o problema estava em outras condições que não foram verificadas, né? Por exemplo, sensor quebrado, uma rede lenta. Deploy sem regressão. Aqui o que a gente está falando, às vezes, galera, o pessoal desenvolve e manda direto para produção e não está nem aí. Ausências de testes de carga, de teste de performance. Existem sistemas que precisam desse tipo de teste. Tem sistemas que nem tanto, às vezes são sistemas pequenos que vão trazer poucas pessoas, ou melhor que isso, vão trazer pessoas de forma recorrente, né? É sempre o mesmo nível de acesso, tá tudo bem. Agora, quando tem picos de usuários, você precisa ter um teste de carga e de estresse bem feito. E silêncio sobre pressão de prazo, né? Então, engenheiros e testadores sabiam dos possíveis riscos, né? Provavelmente, mas a pressão da deadline prevaleceu. O que é que não documenta e comunica os riscos formalmente, tá? Isso aqui é importante, perde sua principal proteção. Então, vamos dizer assim, aí você fala assim, mas Manny, eu já falei pro pessoal lá, eles não me ouvem, então vou parar de avisar. Não, eu entendo, às vezes é frustrante a gente querer avisar uma coisa, querer mostrar uma coisa que não está dentro dos padrões, a gente querer melhorar, e a empresa simplesmente não ligar para isso, tá? Isso pode acontecer. Só que é justamente isso que vai fazer com que as pessoas saibam que você está sempre avisando. Se você deixar de avisar, uma hora pode acontecer essas coisas. E aqui é justamente sobre isso. O QA é um sistema de alerta, você é um consultor, você precisa mostrar o seu ponto de vista de qualidade, por mais que ele não seja seguido, tá? E isso é uma lição importante, QA não é responsável pelos bugs, tá? Isso para deixar bem claro. O QA é o sistema de alerta que detecta os riscos antes que eles se tornem um desastre. Então, quando esse sistema ele não existe ou não funciona do jeito que ele deveria estar funcionando, isso pode virar perdas bilionárias e até mesmo da empresa deixar de existir. Então, QA é prevenção, cada caso de teste escrito é uma linha de defesa real. Comunicação é uma das coisas mais importantes para um QA. E mentalidade, pensar no que pode falhar, não apenas no que deve funcionar. Então isso daqui são coisas para a gente lembrar da nossa capacidade, não somente da nossa capacidade, mas do que aconteceu conosco, né? E aqui é um impacto
comparado com o custo das falhas. Ele foi estimado aqui em milhões, né? É que é complicado porque foi 20 bilhões que o Boeing 737 MAX gerou de problema. Aparentemente aqui o custo estimado foi de 500 milhões de dólares. Notará que foram 25 milhões de dólares naquela época. É que esse cara aqui ele acabou quebrando todos os outros valores, né? 440 milhões de dólares aqui também. É muita grana, tá? Muita grana. E o custo acumulado desses casos ultrapassou 21 bilhões. Cada falha tinha pelo menos um cenário de teste que, se existisse, poderia ter detectado antes do deploy em produção. É literalmente isso. O trabalho de QA é invisível quando ele é bem feito, eu falo isso de novo. Mas os casos onde ele falhou ou não existiu, né, são visíveis para o mundo inteiro e inesquecíveis, vamos dizer assim, né? Cada caso de teste que você escreve, cada edge case que você pensa, cada risco que você comunica, é uma linha de defesa entre o usuário e um problema grave. Ok? Isso não é nenhum exagero, como você pode ver, e esses casos eles vão mostrar aí com dados reais as consequências documentadas, tá, gente? E o que você pode fazer de diferente a partir de hoje, tá? Você aí que é QA, lembrar do poder que você tem dentro de uma empresa, pense além do caminho feliz, documente e comunique os riscos que são frequentes e inclua performance e resiliência no seu escopo, tá? Principalmente para projetos grandes e que quebram a barreira aí de produto todo dia. Então, time, era isso que eu queria trazer para vocês. Olha o quão importante é o trabalho de um QA. Às vezes a gente se menospreza, às vezes a gente se sente para baixo por algum motivo. Às vezes tem gente que simplesmente não conhecia a área de qualidade, hoje tá vendo quão importante ela é para as empresas de software e por que pagan tão bem QAs. Inclusive, se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa seu like. Não se esquece de se inscrever, a gente traz conteúdos de qualidade sobre teste de qualidade de software todo dia, ninguém mais faz isso. Já deixa aqui a sua inscrição. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar um comentário falando, poxa, eu também, quase aconteceu isso na minha empresa e eu que previ, deixa aí nos comentários. E se tem alguém que você conhece, que quer que saiba mais ou menos um pouquinho mais sobre quão importante é o trabalho de um QA, compartilha com ele, eu tenho certeza que ele vai curtir. Bem, muito obrigado por terem participado, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!